Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o cientista político Rafael Favetti, da Fato Consultoria e Inteligência Política. Estamos aí a 4 dias das eleições. Rafael, o que a gente pode esperar em termos de oposição a quem vencer essas eleições, seja em 2 de outubro ou 31, se tivermos aí segundo turno? Olha, no primeiro ano, qualquer oposição ela vai ser, enfim, achatada, porque o governo, seja do presidente Bolsonaro, seja do presidente Lula, vai anunciar, evidentemente, N situações para o primeiro ano, que é o ano que consegue se passar algumas coisas. Por exemplo, se o presidente Bolsonaro conseguir se reeleger, vai apostar, evidentemente, na questão do imposto de renda, que é a reforma tributária que o presidente está apostando. Só isso já achata a oposição, porque tem tema a ser colocado. Se for o presidente Lula, então nem se fala, porque são N alterações que o presidente Lula está dizendo que vai promover. Logo, as oposições no primeiro ano, elas estarão achatadas. O grande problema de quem assumir a presidência da República, ou ficar, é do segundo ano para frente, é quando acaba o que a gente acaba chamando de lua de mel com o Congresso, e aí tudo depende da economia. Se a economia embica, você cresce a voz das oposições. Se a economia vai bem, você achata a voz das oposições. De outra banda, nós temos 34 partidos registrados no TSE, desses, algo em torno de 25 têm representação na Câmara e no Senado, e, com o tempo, esses partidos, por causa das reformas eleitorais que fizemos, esses partidos vão cada vez mais diminuindo. Logo, quais partidos hoje têm candidatos com potência nacional? 2, o PL e o PT, e a Federação PT, porque o PT não existe mais como partido, mas é uma federação. Então, são esses partidos que vão, de certa forma, carregar a situação ou a oposição. O restante dos partidos vão ficar transitando sobre eles. É como se fossem satélites desses Vai ficar grandes na órbita planetas. ali do... Exatamente. Órbita Agora, é a palavra que a literatura... O centrão do PL, ali, PL, PP, eles não vão ficar na oposição, né? Eles nunca foram oposição, eles sempre foram governo. Eles se aliaram, eram aliados de Lula lá atrás, aí depois saem, se aliam a Jair Bolsonaro ao longo desses 3 últimos anos. Aí, esses 3 anos, eles foram ampliando seu espaço e sua conexão com o governo do presidente Jair Bolsonaro, e agora é só governo. Se Lula vencer, eles não voltam a ser governo? O PL do presidente Bolsonaro dificilmente vai para o presidente, vai ser satélite do PT. Porém, o PL, só para lembrar, foi o partido que fez aliança com Lula em 2002. Foi quem deu a Lula era o Zé Alencar. O vice, ele era da base, ele era absolutamente da base. E era o mesmo Valdemar Costa Neto que negociou lá atrás, que está negociando agora pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ele é presidente há muito tempo do partido, é uma agremiação, como eu falei hoje é a maior agremiação da Câmara dos Deputados. Aliás, às vezes eu confronto alguns colegas que dizem que o PSD tem uma ascensão meteórica. Eu acho que o PL tem uma ascensão meteórica e tem uma manutenção meteórica, porque o PL já foi governo com o Lula e hoje é o governo Bolsonaro, né? Então, é um partido bastante, como você está dizendo, bastante que navega nessas situações. Agora, é natural que partidos sem nomes, sem quadros nacionais, vão ter esse papel de satélite mesmo, vão compor mesmo. Então, é muito natural que o PP, que ainda não tem um nome de potência nacional, navegue em quem ganhar a eleição, porque o PP precisa dar entregáveis. O PP é o Partido Progressista, ele precisa dar entregáveis aos seus políticos, né? E para um político na Câmara dos Deputados ele ficar oposição ao governo central, é uma coisa muito ruim para o político, porque as portas, evidentemente, naturalmente se fecham. Mesmo nesse cenário do Congresso controlando o orçamento? Esse cenário ajuda muito o Congresso Nacional a se tornar, entre aspas, mais independente do Poder Executivo. O grande problema para a nação é que nós saímos do que a gente chamava de presidencialismo de coalizão para um presidencialismo que a gente chama de paroquial. Por que paroquial? Porque esta verba orçamentária que está nas mãos do parlamento, ela é utilizada de maneira paroquial mesmo. Isso é, cada deputado verifica na sua cidade aquilo que é necessário. Claro que isso é bom, porém, quando nós somamos esses pequenos pontos, os 503 mais 81 senadores, individualmente, você não acaba tendo um norte para as políticas públicas. E essa talvez seja a maior das críticas a esse modelo. O Rafael Favetti é o representante aqui da Fato, é uma empresa de consultoria.
Nos últimos programas, Rafael, nós trouxemos aqui para fazer análise, até para ficar distante um pouco de trazer políticos, como tradicionalmente fazemos aqui no Frente a Frente, representantes de empresas, consultores, né, dessa área. Eu queria que você explicasse exatamente o que faz uma empresa assim, como a Fato e outras empresas que fazem consultoria. Uma vez eu brinquei aqui que antigamente dizia se conselho fosse bom, não se dava, vendia. E é o trabalho dele, vender conselhos. Né? Primeiro, você explicasse o que faz uma empresa assim. Primeiro, pelo espaço, e em segundo, eu falo para você que está começando a sua vida, seja no direito, seja na faculdade, etc., que esse talvez seja um nicho interessante para você. O que acontece? O mercado de trabalho, nessa linha de análise, ele tem vários nichos. Ou aquelas pessoas que atendem parlamentares, ou aquelas pessoas que atendem são políticos, secretários etc. parlamentares, assessores, Pronto. né? Exatamente. A minha empresa, ela se especializou em atender o mercado financeiro. Então, o que a gente faz? A gente faz uma análise, primeiro, institucional das instituições do Brasil e da América Latina. É a nossa especialidade. Identifica perigos, possibilidades. Isso, faz matriz de risco, essa seria uma situação, uma outra situação, mas, por exemplo, nem toda decisão está no Congresso Nacional. Nós temos centenas de decisões que estão no CAD, no Palácio do Planalto, no Ministério da Justiça, no Ministério da Economia e por aí vai. Então, ou em omissões. Ou em omissões, exatamente. E também no parlamento. Então, essa análise, a gente carrega ela, a gente pega o dado bruto, carrega ela, faz uma análise. Analisa com técnicos, técnicos, assessoriais. Sabe quando você vê, por exemplo, projeção do tempo? Você vai para a praia, você vê, será que vai chover ou não vai chover? Consulta. Né? E aí o que a gente faz basicamente, para o mercado financeiro, a gente faz o que a gente chama esse forecast. É saber os cenários possíveis que vão O cliente, o público-alvo é o mercado financeiro. Da minha consultoria, sim. Só que você tem outras consultorias que o público-alvo é mercado real, são indústrias, são as associações, etc. Governos, né? Muito governo, claro, muitos então, parlamentares, muitas associações, muitos partidos. Daí, este conhecimento que o Rafael acumula de vários setores e de traçar cenários. Todos estão aqui tentando exatamente traçar o cenário seguinte. É essa a pergunta. O que vai dar aí? Qual é a sua avaliação? Bolsonaro ou Lula? A minha avaliação, vou começar por uma que é muito fácil. O próximo presidente do Banco Central vai ser Roberto Campos Neto. Isso é, isso não vai essa não dá muda. para acertar. Eu tenho uma outra também que é super Porque fácil. ele já tem mandato, Eu né? também tenho uma outra que é muito fácil, que em 2026 Emael vai ser candidato a presidente da República. Emael vai ser candidato. Essa também está fácil. Dá para acertar, né? Agora, o que é importante dessa sua questão, Zé Maria, é que é falsa a ideia do eleitorado e daqueles que estão nos assistindo que nós elegemos um rei. Ok? Um presidente em um país de democracia constitucional não é rei. Logo, ele tem limitações, N limitações, para fazer com que o seu modo de governar e as suas intenções sejam colocadas. A começar pela lei da responsabilidade fiscal. E como você falou, é bom que nós tenhamos governo de leis e não de homens. Foram centenas de anos na história para chegar a esse momento. Logo, independentemente se dê Lula ou Bolsonaro, que são os dois protagonistas dessas eleições, e a gente concorda sobre isso, independentemente, nós temos que as limitações são para ambos. E, nesse sentido, a grande diferença, talvez, de um modelo e outro, é que o modelo apresentado por Bolsonaro é o que a gente chama de união entre o nacionalismo de Bolsonaro e o liberalismo de Guedes. É claro que isso tem uma certa tensão, às vezes, né? Vocês mesmos já cobriram essa tensão N vezes. Mas é um modelo que apresenta uma maior desregulamentação, ok? Para os setores da economia. Já o modelo de Lula é um modelo mais social, é um modelo voltado ao social. Qual é a importância disso? Claro, de um lado você fomenta a economia por baixo, mas por outro você causa preocupação no mercado para o chamado risco fiscal, ok? Então, quer gastar mais do que ganha, do que recebe, do que arrecada. Exatamente. Apesar de... são essas duas questões hoje que preocupam, por exemplo, os meus clientes. No plano de Bolsonaro, é o nacionalismo falar mais alto que o liberalismo. Por que isso? Porque é aí mais intervenção no Estado, é mais criação de estatais e por aí vai. E isso gera risco fiscal, evidentemente. E, por outro lado, um outro governo, que é um governo que concede mais direitos sociais, isso tem custo. O custo impacta no orçamento, e o orçamento é o grande problema, o orçamento, especialmente a parte fiscal. Quem é que manda no Brasil, hein, Rafa?
O eleitor no domingo é o eleitor, sim, sem dúvida mas alguma. É o cara mais importante. Quem é que manda? Quem é que manda hoje, que define... É o presidente da República, é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Olha, essa o Congresso. pergunta é interessantíssima, porque a gente começa a desfazer algumas falsas percepções. Os empresários recuaram. Que todo mundo... Não, e é muito importante que é o seguinte, poxa, quem manda na minha casa? Às vezes eu respondo. Eu acho... Quem estiver com o controle remoto da TV na mão. Boa, só que hoje minhas filhas não veem mais televisão, pra você veja. As minhas filhas, elas ficam então, no quem telefone. paga as Então, veja, às vezes eu acho que é a pequena Helena, de 2 anos, às vezes eu acho que é a Catarina, de 7, às vezes eu acho que é a minha mulher. O último que acho que manda sou eu. Porém, a vida, ela é assim. Não existe essa autocracia de um reinado qual nós, às vezes, estamos levando. Mais, né? Não existe. E daí a capacidade dos presidentes de fazer política. Isso talvez seja a maior mensagem que a gente tem para quem está nos ouvindo, que toda a guerra tem como escopo chegar à paz. Mas a paz o não último tem... ato da guerra é a paz. Mas a paz não tem como escopo chegar à guerra. E por isso que a gente fica a mensagem que a política necessariamente tem essa capacidade, que é óbvio, tanto Lula quanto o Bolsonaro têm, né, de fazer a política, de chamar o parlamento, de chamar a nação para fazer valer aquela ideia dele, concordando ou não concordando, você é a ideia de quem ganhar as eleições. Eu acho que essa é a mensagem final que fica. Não existe a gente não elege um rei, a gente elege um presidente, que é diferente. Agora, independentemente, nós temos aí 2 protagonistas, como você lembrou muito bem, Lula e Bolsonaro, mas temos aí também esses personagens, esses atores da chamada terceira via atual, que, mal ou bem, vão continuar aí na política. Como é que você vislumbra o futuro de Ciro Gomes, Simone Tebet? Ela é um player para 2026? Vamos ver. Eu acho que outros players estão surgindo, né? Acho que nós temos um player advindo do Rio Grande do Sul, se ele realmente conseguir se reeleger, porque ele vai fazer uma quebra histórica no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul nunca reelegeu um governador, logo, se ele conseguir, é uma quebra histórica, e isso dá um pouco de potência para ele. E ele está se reelegendo de uma maneira diferente, né? Ele renunciou... Que é uma reeleição de não reeleição, né? Então, Minas Gerais, com um governo com quase 60% de aprovação... qualquer governador de Minas Gerais com 60% de aprovação, gente, é pré-candidato. Dá a impressão de que nem Lula, nem Bolsonaro e nem esses que estão aí serão candidatos em 2026. A impressão que dá é essa, e nós estamos aí vendo essa nova safra de políticos nacionais. E, claro, sempre o governador de São Paulo é ultracandidato a presidente da República, sempre, porque é um maior colégio eleitoral, etc. Então, não é eleito, não, mas seja, é sempre evidentemente, é sempre um candidato a ser levado em consideração. Então, a gente tem aí um número de 5 a 10 novos nomes para 2026. Existe possibilidade de mudar o regime de presidencialista para... Semipresidencialista? Que o Arthur Lira quer votar isso, né, Zé? Muito bem lembrado. Tem um grupo forte no Congresso Nacional, um projeto já foi até apresentado, e a ideia é tirar um pouco de poderes do Executivo e transferir, de fato, que já é de direito, para o Congresso. Acho que projetos, tem até um que eu lembro, que é que toda empada tem que ter uma azeitona dentro. Eu já vi esse projeto. Tem outro mais interessante. Né? Todos devem ser felizes no Brasil. Pronto. Projetos. Do Cristóvão Buarque. Projetos nós temos vários, né, Zé Maria? Agora, que a realidade, quando se impõe, ela é uma realidade um pouco complicada. Eu acho que o brasileiro, como geral, é um típico eleitor que gosta de eleger o seu presidente. Logo, a ideia do semipresidencialismo, que é uma ideia muito interessante, acho difícil acontecer. Semipresidencialismo é uma ideia de distribuir poderes, tirar do executivo e passar uma boa parte para o parlamentarismo, né? Inclusive a execução. O Congresso Nacional já está executando através do orçamento secreto. Senhores, foi uma conversa muito boa hoje aqui no Frente a Frente com o representante da FATO, o Rafael Favetti tem uma larga experiência em analisar cenários e trouxe aqui informações importantes e dados, né, para a gente conhecer a política por dentro e não exatamente a política de nomes. Rafael, muito obrigado, muito boa noite e volte sempre aqui, é uma conversa muito boa. Obrigado a vocês e obrigado a todos vocês que estão nos vendo. Isso aí. E muito boa noite também à minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Obrigado, Denise. Muito boa noite. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, doutor Rafael. Foi um prazer recebê-lo aqui. Fica o convite para o senhor voltar e boa noite para você que nos assistiu. Bom voto no domingo. Até a próxima. Pois é, uma jornada boa. Nós acompanhamos todo o processo, de lá até aqui,
o Frente a Frente trazendo aqui informações importantes para você decidir. E fique aqui, começa agora uma programação muito boa, recomeça, né? Programação muito boa aqui na Rede Vida. É isso aí, muito boa noite, obrigado.